ao Chá e Prosa com Alexandra Gomide, quinta temporada. Hoje a nossa prosa será com o churrasqueiro Clever Lima, natural de Campinas, São Paulo, atualmente empreendedor aqui em Braga, no Brasa in Home. Seja muito bem-vindo, Clever. Muito obrigado, Clever, Alexandra. né? Isso, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Essa oportunidade foi excelente para mim, para falar um pouco sobre, né, aquilo que... Conta um pouco sua história, né? É Isso. sempre muito bom, né? Muito bom, é muito bom. É um prazer para mim. Perfeito. Ô, Clever, a gente sempre começa aqui no Chá e Prosa entendendo um pouco desse processo, porque saiu lá do Brasil, o que é que veio parar aqui. Tem quanto tempo que você vive aqui em Braga e o que é que te trouxe para cá? Olha, Alexandra, já vai fazer... Estou para fazer 3 anos que eu estou aqui 3 em anos Braga. já? Isso, Olha. Isso. Em 2019, a gente fez uma visita em Portugal, viemos conhecer. Um casal de amigos já moravam aqui, inclusive, mais no Porto. E a gente veio conhecer, passamos uns dias aqui, tanto eu, a minha esposa, quanto a minha filha. Ela era pequenininha ainda, tinha 1 aninho ali. Nossa! Aí a gente trouxe ela, a gente conheceu mais o Porto. Braga não era uma cidade que eu tinha conhecido tanto, eu passei por Braga, mas nem conheci direito. Então, aqueles bate-volta, né? O propósito não era morar em Braga, era no Porto. Olha! Só que então, depois quando decidimos vir, né, em 2020, começamos a agilizar as coisas ali no Brasil para a gente se mudar para cá, aí veio a pandemia. Exatamente. E isso travou um pouco, né, porque fechou as fronteiras e tudo, e aí a gente foi que deu certo de a gente vir em 2022. Uhum. E quando a gente decidiu vir, esse casal de amigos já estava morando em Braga. E aí a gente já decidiu vir para cá porque estava perto de alguém que a gente conhecia. Para ficar próximo de alguém conhecido, isso faz toda a diferença. Isso. E aí a gente veio, eles já tinham uma galera ali também, um pessoal brasileiro que estava ali, conhecia bastante gente, né? E aí a gente decidiu vir para cá para ficar com eles, né? E desde então, o churrasco, ele já me acompanhava no nós Brasil vamos entrar, ali. não, nós vamos entrar nisso aí ainda. Eu quero saber só... Pronto, por enquanto, então, veio com a família, com a criança de 1 ano. Como é que foi a adaptação de vocês? Olha, devido a essa amizade que a gente teve, então assim, eles tinham uma galera, então o pessoal nos abraçou ali, naquele momento de início, quando a gente faz essa transição, né, mudando, vem aquela saudade da família, né, principalmente a minha esposa, que é muito apegada ali, a família era muito junto, né, e o que supriu um pouco, né, essa falta, né, foi essa galera, foi esse pessoal que nos abraçou. E ali a gente estava com certeza. ali, sabe? E com uma criança de 1 ano, Sim. é muito dependente, ou seja, a mãe acaba tendo que ficar ali muito presente. Os pais, na verdade, né? Mas geralmente a mãe acaba tendo essa dedicação maior e não tem o apoio da família, né? Sim, que geralmente quando nós temos crianças pequenas, os avós, os tios salvam muito. E ali a gente teve muito, ali no Brasil a gente tinha muito apoio, tanto da minha mãe, da família dela. Vocês eram também. Da onde lá no Brasil? A gente é Campinas. Gente, Campinas, tá certo, pronto. Agora me conta, Clever, para a gente começar a entender um pouco o que te trouxe até o churrasco aqui, que é a nossa prosa aqui de hoje. O que você fazia no Brasil? Então, no Brasil eu trabalhava numa empresa, né? Eu estudei, eu me formei em engenheiro mecânico. Você é engenheiro? Engenheiro mecânico. Trabalhando com churrasco. Bom, nós vamos entender, gente, nós vamos entender. Então, assim, eu me formei, eu ia seguir essa carreira, né? Tanto na empresa onde eu já trabalhava no Brasil, tinha essa oportunidade, né? Foi isso que me levou a estudar. Só que a questão do churrasco era um hobby meu, onde eu era o churrasqueiro da galera. E todo churrasco tem um churrasqueiro, tem toda a turma, assim, né? E eu era o churrasqueiro da galera. Então, assim, de tanto que o pessoal fala, pô, mas você faz muito bem, pô, vai trabalhar com isso. E eu assim, não, é um hobby, né? Eu gosto de fazer, né? Eu amo servir o pessoal, gosto ali, né, de reunir a galera, mas não é essa a minha profissão, eu estou estudando, né, batalhando. Nem tanto cálculo, isso daí. Pois. Então, assim, de tanto o pessoal falar que eu fazia bem, o que eu fiz? Eu fui me especializar, fui estudar, fui fazer curso. Mas por hobby? Por hobby, era um hobby. Que aí eu estudei, fiz um curso e tal, para pegar mais técnicas. E aí, então, eu comecei a divulgar esse trabalho e começou a dar certo.
começou a acontecer as coisas lá no Brasil. Ou seja, você começou a trabalhar então com churrasco lá no Já Brasil. no Brasil, já no Lá Brasil. mesmo, isso já foi virando... Porque eu trabalhava na empresa de semana e aos finais de semana eu fazia eventos. Já fazia eventos. Fazendo eventos. Que sensacional! Mas você veio para cá já pensando em empreender em churrasco? Da onde que surgiu, como é que foi essa construção do empreendedorismo aqui em Braga? Sim. Então, eu já vim para Portugal com isso no meu coração, né? Desde quando a gente planejou isso, a gente orou ali, Deus trouxe paz ao nosso coração de vir e eu tinha esse sonho de churrasco. E aí, só que eu tinha um formato diferente para transmitir o churrasco aqui, né? Popularizar mais, né? Então, eu vim com esse projeto de churrasco, eu comecei a divulgar e comecei a pegar alguns eventos. Eu cheguei aqui sem carro e eu peguei evento em Aveiro, eu pegava o comboio, 3 horas de comboio para ir e 3 horas para voltar, então assim, era bem desgastante no começo. Esses eventos que você diz são eventos particulares ou eventos particulares? Eventos eu ia até particulares. a residência das pessoas, Sim. né? E fazia ali o evento. Eu já levava normalmente a proteína, toda a carne, toda a parte de assado já levava comigo, os equipamentos, né, comigo. E eu chegava até a casa da pessoa e eu fazia ali todo o evento para ela, né? Ela não se preocupava com nada, ela só teria que ter a churrasqueira. No início eu não tinha essa churrasqueira, né? Sim. No início não tinha como eu levar. Mas aí isso aí a pessoa tinha na casa, eu ia até a casa dela e fornecia esse... Que é muito comum lá no Brasil nós contratarmos um churrasqueiro, né? Geralmente no Brasil nós temos um churrasqueiro nomeado na turma. Mas aquela turma que porventura não tem o churrasqueiro, é comum a gente contratar o churrasqueiro. Então, quando você não tinha essa estrutura, de certa forma você trouxe um pouco dessa ideia e começou a trabalhar aqui. Que fantástico! Mas hoje como é que funciona, Cléver, o seu negócio aqui? É só em eventos? Você tem um espaço? Como é que funciona? Não, hoje assim, né? Em eventos, normalmente o pessoal contrata para fazer numa quinta, na residência dela, ou em parques mesmo, né? Em parques públicos, onde eu já fiz alguns eventos também. E assim, a pessoa... Só que hoje você tem a sua estrutura. Eu tenho a minha estrutura. Pronto. Hoje eu tenho uma churrasqueira estilo parrilha, que ela já traz um resultado bem melhor. Claro, o impacto visual. E o impacto visual também. O visual dela é bem diferente. Então, assim, a pessoa, ela entra em contato comigo, né? E querendo saber mais, eu passo ali toda a forma que eu trabalho. Eu tento entender primeiro, né, qual que é a necessidade dela, quantas pessoas, aonde que é. Aí então eu passo ali, né, as informações do menu padrão, que é onde eu ofereço já todas as carnes selecionadas, né, que são carnes mais selecionadas, com qualidade. E aí então eu passo para ela um orçamento onde que ela se encaixa dentro do que ela procura. E eu vou até o local, levando ali toda a churrasqueira, toda a parte das proteínas das carnes. Normalmente eles pedem mais a parte do churrasco, né? Os acompanhamentos eles mesmos fornecem, geralmente Mas tem uns que não querem se preocupar com nada mesmo, eu também dou essa opção, do acompanhamento. Ô Cléver, me fala uma coisa, quando a gente vem do Brasil para cá, a gente estranha um pouco as carnes, né? Seja os cortes são diferentes, né? Algumas nomenclaturas a gente... Como é que foi isso para você? Foi difícil fazer essa... Olha, no começo Porque no Brasil você já conhece a carne, você já sabe, olha, isso funciona, isso não funciona. Só que chega aqui, isso aí muda tudo. Como é que foi isso? Mudou um pouco. E olha, no começo foi bem difícil eu acertar ali a qualidade da carne. Eu comecei a buscar lugares onde eu poderia, né, comprar uma carne de qualidade. E assim, foi bem difícil até eu chegar nesse fornecedor. Mas depois que eu cheguei num fornecedor, em locais que eu conseguiria mesmo pegar carnes de qualidade, selecionadas, aí sim, nossa, se tornou bem mais fácil. Exatamente. Porque assim, faz a total diferença um churrasco com uma carne de qualidade. Com certeza. E isso, gente, vale a pena a gente fazer uma pausa aqui para chamar atenção para isso. Quem pensa em empreender aqui, seja em qual área for, no caso do Cléver aqui é o churrasco. Quer dizer, ele dependia de um fornecedor de carne. Mas independente de qualquer área, é importante parar para pensar nisso, porque para quem já empreende lá no Brasil, essa rede de contatos, de fornecedores, já está solidificada. Então, assim, as pessoas conhecem. Só que chega aqui,
É nada. Muda, é diferente. E assim, não tem nem conhecidos o suficiente para que possam também te dar algum certo direcionamento. Sim. Porque muitas vezes existe a própria concorrência. Está todo mundo querendo dar certo em alguma coisa. Sim. Então a gente percebe muito isso. Verdade. Por isso que eu te perguntei a questão da carne, porque é uma luta meio que solitária, né? Foi algo que eu enfrentei no começo, que foi muito difícil. E ali, assim, e antes de eu fornecer para os clientes, como a gente tinha essa galera, a gente fazia muito churrasco no começo. Então, assim, eu fui testando algumas carnes com eles mesmo ali no churrasco. Com a própria turma, né? Com a própria turma, porque assim, quando eu fosse fornecer para os meus clientes, eu ia ter certeza da carne que eu ia fornecer. Claro. Entendeu? Claro. Então, na dúvida, eu não levava. Ou seja, você, então, na verdade, embora já soubesse no que iria empreender, sim, você teve um tempo de maturação aí, na verdade. Você teve um tempo... Isso. Com as suas cobaias ali, né? Isso. Porque quando eu cheguei aqui, eu acho que eu levei mais eu cheguei em maio, eu comecei a fazer evento ali para julho, comecei a fazer os eventos aqui. Então, nesse meio tempo, eu já cheguei, o pessoal já... o pessoal gostava sempre de fazer churrasco, essa galera. Então, assim, a gente já ajudou foi ali, bastante. Eu peguei, eles já, tipo assim, como eles já compravam uma carne, eu ia lá, via, ajudava eles a selecionar, a gente selecionava umas carnes e fazia o churrasco. Foi entendendo o negócio, eu fui entendendo isso. É um network, né, gente? Não tem como. Sim, faz total diferença. É um network no churrasco é sempre muito bom, né? Tem que ser. Mas pronto, mas tem que ser. E como é que tem sido essa experiência? Por exemplo, você já fez vários eventos. Tem algum evento assim que tenha te marcado? Como é que está sendo essa sua história? Olha, tem um evento que me marcou sim. Inclusive, assim, hoje, como eu tenho atendido não só os brasileiros, mas acho que hoje a maioria dos meus eu ia te clientes perguntar isso, são portugueses. É sério, olha. Então, assim, quando eu estava chegando e eles têm esse receio, né, porque ele não conhecia o meu trabalho, e esse cliente, assim, ao me contratar, ele fez muitas perguntas, ficou receoso, né? Tanto que eu tenho uma cultura comigo que eu não peço nada de valores antes para a pessoa, eu peço a garantia dela para que ela cumpra com aquele compromisso daquela data. Então, assim, e isso, o cliente ele ficou receoso de fazer o evento e, assim, após eu ali e chegar ali com a família, familiares, era uma data importante para ele, né? Aniversário. E ele, com todo esse receio, eu cheguei, eu fiz o evento e no final, assim, além dele e os familiares, todas as pessoas ali chegarem, elogiar, falar que nunca tinha comido um churrasco daquele jeito, daquela forma ali. Então, esse foi, assim, muito marcante. É muito gratificante, muito né? gratificante. É muito foi gratificante. Muito marcante porque, assim, eu tive que ter várias conversas com ele para me passar essa confiança. E até o dia que eu cheguei ali para servir, ele ainda não estava confiante, tanto que ele ia ali perto, olhava as carnes. Como que ele chegou até você? Internet, mídia? Foi boca a boca. Olha, e mesmo assim com essa desconfiança. Uma pessoa que eu já tinha feito um evento, indicou para ele, só que ele, assim, né? Ainda assim... Olha, é importante chamar atenção para isso também. Ainda tem isso, né? Nós não conhecemos, a gente não tem uma rede, uma cartela de clientes. E o boca a boca, mesmo sendo boca a boca, mesmo sendo indicado, a desconfiança é muito grande, né? Sim. Grande desafio. Foi. Então, tem sido, né? Mas que bom que está sendo um desafio pro bom, né? Mais positivo. Bom. Sim, com certeza. Então, o perfil da sua clientela hoje, você diria que são mais portugueses do que brasileiros? Hoje tem sido. Mesmo? Olha que delícia. Eu posso colocar aí que 70% dos meus clientes hoje têm sido portugueses. E sempre no passa-palavra, né? No boca a boca. Sim, e também tem algumas divulgações que eu faço, né? Na internet, mídia né? social, que também internet. Tem hoje. Isso tem me ajudado bastante. Tem me ajudado bastante essas divulgações pela internet. Tem chegado em pessoas que o boca a boca não chega. Sim, são. Mas é interessante, gente, a gente falar, porque até pouco tempo, até recente, você está aqui 3 anos, você deve saber disso. Quem dependia só da internet, só da mídia também para divulgar o seu negócio, não tinha muito sucesso. Por quê? O brasileiro já usa muito o Instagram. E aqui em Portugal o Instagram ainda não era, não tinha. Então, assim, era até ajustar essa comunicação também um grande desafio. Por isso que eu te perguntei como que você chegava. Mas aí, olha, o passa-palavra também já fez total diferença. E ainda que no ano 2020,
2023 eu fiquei fora dos eventos porque eu estava num restaurante que chama Armazém da Sé. Sim, conheço, que é claro. de uma amiga que abriu esse restaurante e eu estava ali com a parte de churrasco também. Então eu fiquei um tempo, né? Esse 2023 eu fiquei fora dos eventos. Eu fiquei mais focado. Até para perceber. Fiz menos eventos, né? Mas assim, eu fiquei mais focado nesse restaurante. E ali você tinha contato com o público ou não? Tinha alguns públicos, eu descia ali depois, né? Pronto. Conversar, alguns amigos, alguns clientes meus mesmo, dos eventos que eu fiz, chegou aí no restaurante porque eu estava ali. Tanto até o cliente lá de Aveiro, saiu de Aveiro, veio até o restaurante para conhecer. Foi muito legal. Que delícia. Foi muito legal. Agora me conta uma coisa, Clever. Tá, a gente pensa em churrasco, não tem como. A questão... No Brasil a gente consegue fazer churrasco o ano inteiro porque é verão o ano inteiro, né? O clima tá bom o ano inteiro. Aqui a gente lida muito com essa questão do clima. E de certa forma, o churrasco nos remete a um convívio mais a céu aberto, uma coisa mais descontraída. Sim. Como é que você tem lidado com isso? Como é que isso acontece no inverno? Então, no inverno eu tenho, porque assim, eles têm a cultura muito de se fechar um pouco no Exato, inverno, pois né? a gente percebe assim, parece que é como se tivesse que ficar recolhido, né? Sim, eu tenho assim, esse é um dos desafios que eu tenho, de transmitir isso para as pessoas, que o churrasco não é só o calor do verão, né? É o calor das pessoas, é ali a confraternização entre as pessoas. A temperatura vai subir de qualquer forma. Então, assim, as pessoas estarem juntas, independente da temperatura do tempo, né? Independente do clima. A gente enfrenta esse tempo, né? E aonde eu consigo servir elas da mesma forma, só que lógico que elas não vão ter aquele céu aberto, aquele ambiente aberto, mas assim, elas estão num ambiente fechado dentro da casa dela, o problema é que tem que ser um ambiente que comporta uma churrasqueira, seria isso? Assim, porque assim, normalmente esses ambientes, eles vão ter um quintal, um espaço aberto, onde eu vou com a churrasqueira igual. Mesmo que esteja o inverno, eu tenho uma tenda, eu coloco uma tenda ali e eu consigo servi-los dentro do local fechado, né? Porque as pessoas vão se reunir, elas vão confraternizar na mesma, né? E vão degustar de um alimento diferenciado, né? Claro. Mesmo que no inverno. Eu tenho tentado transmitir isso para elas. Mostrar que isso é possível também no inverno. Que é possível. Mas, então, a demanda cai. Você percebe isso? É normal. Normal, acho porque que... assim, para eles o inverno, eles já se fecham, né? E eu tenho enfrentado isso, tentando mostrar para eles que é possível, né? A gente pode se adaptar e adequar isso. Agora em dezembro mesmo, que é um mês de bastante confraternização de empresas e tal. Então eu tenho transmitido isso e pessoas têm fechado o evento, mesmo que seja um tempo que não é... tão calor, mas eles têm chegado a mim e fechado alguns eventos para confraternização com o pessoal da empresa, né? Mas eu acho interessante a gente estar trazendo aqui hoje no nosso programa, porque quem está nos assistir, ainda está no Brasil, por exemplo, ou já está aqui em Portugal e pensa em empreender, isso tudo são questões que têm que ser levadas em consideração, né? Porque, por exemplo, a questão climática vai impactar no seu negócio, de alguma forma ou outra. Até isso tem que ser pensado. Com certeza. Né? Com certeza. Até isso tem que ser pensado. Porque é tão diferente para a gente da nossa realidade lá no Brasil, que é aquilo que eu falei. Churrasco no Brasil você vai trabalhar o ano inteiro. Sim. Não é? Não vai... Então, assim, são detalhes que quem está nos ouvir tem que parar a pensar, tem que levar em consideração. Fazer aquela gordurinha ali no verão, trabalhar bastante no verão. Sem dúvida, é ali que vai estar o grosso. Fazer algumas reservas, contar com que no inverno você vai reduzir a sua demanda, né? Independente do negócio, né? E aí você uma saber realidade. Administrar, tem que ser. E não tem milagre, tá, gente? Porque é interessante, por que eu tô batendo nessa tecla? Às vezes eu recebo muitas pessoas lá na Associação UAI que, ao conversar comigo, acredita que o dele vai ser diferente. Mais ou menos, não, mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Só que a gente sabe que não é bem assim. Com certeza. Né? É realmente frear, colocar o pé no chão e entender as particularidades de cada negócio e, principalmente, do local.
né? Sim, Que está se empreendendo. Isso é importante. E eu vivenciei isso também até dentro do restaurante ali, em épocas que, assim, não é só para quem empreende em eventos, mas assim, em restaurantes também tem toda essa fase, As pessoas naturalmente se recolhem mais, né? Sim. Ficam mais recolhidas. Então é lógico, vai impactar em quem depende de público, né? Com certeza. Pronto. Então, eu não sei se seria esse o caso, mas, Cléber, se você pudesse apontar para a gente os seus maiores desafios na hora de empreender aqui. A gente já falou do clima aqui, mas o que você colocaria? O que você poderia apontar para a gente? Olha, eu acho que um dos maiores desafios para mim empreender, para a gente empreender aqui hoje, eu acho que é o acesso. Você ter acesso às pessoas, né? Você conhecer as pessoas que... Porque assim, quando a pessoa ela sai do Brasil e vem para cá, ela tem que entender que ela vai começar do zero. É uma missão solitária. Entendeu? Então assim, se você não conseguir começar a ter acesso às pessoas, que através dessas pessoas você vai chegar em outras que vai te dar acessos a ambientes que possa te ajudar a alavancar o seu negócio. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, porque não entrando muito a fundo, mas assim, a gente sabe que aqui tem algumas regras mais rigorosas do que você chegar no Brasil, que você chega ali para vender um negócio na rua, você vende. No Brasil tem muito público para tudo. Tem. Então, assim, a demanda ali é alta, você vende para todos, mas aqui não. Aqui você tem que chegar, entender o ambiente, tem que conquistar o espaço, as regras, né? Como que funciona, e você começar a conquistar esse espaço, esse reconhecimento. Se você não tem essa rede de conexões, esse network, isso dificulta muito. Exatamente. Isso dificulta muito. Então, eu acho que desses grandes desafios é essa rede de contatos que você tem que começar a criar para você conseguir chegar a pessoas certas, né? Que vai alavancar o seu negócio ali. Exatamente. E você, por exemplo, você colocou hoje, você está com uma cartela de clientes, teria mais ou menos 70% portugueses. Quando me fala isso, eu confesso que eu fico mais aliviada, porque é mais ou menos isso. Eu fico muito preocupada quando eu vejo alguém empreendendo aqui e o foco ser somente a comunidade brasileira. Não vai sustentar o seu negócio. Não vai. Só que para você chegar nesse mercado português, chegar nessa clientela portuguesa, você tem que entender da rotina de vida deles, da cultura, de como as coisas acontecem. Não adianta querer chegar e falar, olha, isso aqui é sensacional lá no Brasil e achar que vai ser sensacional aqui. Não é pecinha de Lego, né? Não vai encaixar. Não é. Então é um desafio e é importante as pessoas terem muita ciência disso, né? E tanto assim que você está falando disso para entender eles, né? E quando eu cheguei, porque o churrasco lá no Brasil, normal é o quê? A gente reúne e fica ali horas. Churrasco dura o dia inteiro, né? É o dia inteiro. Fica ali, vai assa, e acende de novo e assa, e e vai ali, sabe? Sempre picando, o pessoal vai comendo. Só que quando eu cheguei a fazer um evento aqui, que eu trago essa proposta, né? De ficar 4 horas assando ali para eles. E eles, assim, meio que assustaram. 4 horas? Porque assim, nossa, porque assim, a cultura deles é o quê? É assar, almoçar, sentar, o churrasco é o almoço. Comer, almoçou, pronto, acabou. Exato, o churrasco. Completamente diferente da gente. Então assim, e quando eu comecei a introduzir, mostrar para ele, de eu ir ali fazer o churrasco na hora, servir eles mais fresco possível, depois vir e fazer de novo e servir, isso começou a ganhar eles. E eles começaram a perceber que o churrasco é além de sentar ali, só comer e pronto, acabou. Eles começaram a entender, né, que tem esse outro jeito de churrasco. Só que tem uns que não, que eu faço, eles sentam, eu sirvo o churrasco, comem, depois eu tento servir mais uma vez e tal. E ali eles comem, eles sentam dessa forma. Então, eu me adaptei a isso também. E tem que ser. E tanto que quando eu chego no evento, eu pergunto qual a melhor forma, como eles querem que eu sirvo eles, né? De uma vez, para jantar, sentar, ou se eles querem picar antes, ou eu vou servindo, né? Então, assim, eu tive que me adaptar a isso. Exato. E é interessante, gente, porque o que acontece? Para os portugueses que estão nos assistindo aqui hoje, churrasco no Brasil é basicamente o seguinte: se você marcar o churrasco 10 horas da manhã,
8 horas da noite, 9 horas da noite, 10 horas da noite ainda vai ter gente no churrasco. Porque, na verdade, dura o dia inteiro. Começa já a sair a carne, a pessoa vai beliscando, né, vai petiscando aquelas carnes ali durante o dia, pronto. Dá uma determinada hora, deu fome, vai ali, monta o prato, né, põe os acompanhamentos, o arroz, seja lá o que for, aí almoça. Depois, volta a petiscar a carne e continua petiscando essa carne. Sim. Mais tarde, vem um lanchinho. Por exemplo, a gente lá em Minas, que tem o pão de queijo. Aquele resto de carne que ficou ali, joga dentro do pão de queijo, come com o pão de queijo. O churrasco não acaba, gente. A ideia é essa, né? É realmente, o nosso churrasco não é um almoço. Ele é realmente um programa do dia inteiro. Quando a gente fala que vai fazer o churrasco, é um programa diário, né? Assim, o dia inteiro. Então, verdade. Isso é uma diferença muito grande. Isso, eu tive que me adaptar a isso também. Exato. Cleve, me conta uma coisa. Valeu a pena? Muito. Tá feliz? Muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque, você tá vivendo só de churrasco, então? Hoje, sim. Olha só. Hoje eu vivo com um churrasco. Eu tenho uma renda que eu trago do Brasil também. Você tem esse suporte, eu tenho uma rendinha que eu trago do Brasil, mas o principal, assim, digamos que é os eventos que faz a total diferença. Exatamente. Que coisa boa. Perspectivas daqui para frente. Olha, eu tenho um projeto, só que eu não posso abrir muito ele aqui. Claro. Mas é um projeto onde eu quero popularizar mais esse churrasco. Atingir outro público, outras pessoas. Ou seja, existe a possibilidade de expansão. Com certeza. Com certeza. Tanto para eventos, com equipes, porque eu vejo que para o próximo verão eu já não vou conseguir atender sozinho. Olha, que maravilha. Porque esse verão eu já perdi eventos, porque assim, tive eventos que eu estava lá em Lisboa fazendo eventos, em Cascais, porque você está atendendo o país inteiro. E teve eventos aqui que eu não consegui. Tanto que teve uma semana que eu estava lá em Cascais fazendo, eu tive que voltar no Porto, fazer um evento e voltar em Cascais de novo, porque no dia seguinte eu ia para Sesimbra. Então, assim, foi bem corrido e eu perdi eventos. Então, para esse próximo verão, a intenção é aumentar a equipe, dar treinamentos, né, para pessoas da forma que eu faço, porque eu prezo muito por isso. Que é um nome que eu venho construindo. É o seu nome, exatamente. É o nome que eu venho construindo, então assim, eu tenho que ter certeza que eu vou oferecer o melhor para o meu cliente. Claro, então assim, a perspectiva é essa, é aumentar a equipe próximo verão e esse projeto funcionar, rodar. Que eu tenho um projeto aí bem legal. Que assim seja, que assim seja. Eu acredito que vai acontecer. Com certeza. Cleve, vou pedir, a gente está chegando ao final do programa, vou pedir para você deixar uma mensagem para quem está nos acompanhar nessa prosa de hoje. Gente, você que ainda não experimentou o churrasco do Brás in Home, não é apenas comida, não é apenas eu ir aí e te oferecer uma comida, não é isso. É eu te oferecer uma experiência, é uma memória afetiva ao qual você vai guardar isso na sua mente, os seus convidados, e quando você lembrar de um churrasco, você vai lembrar desse. Então é isso que eu quero te oferecer, não é apenas uma comida, mas sim uma experiência inesquecível que você vai ter nesse momento e oferecer para aquelas pessoas queridas que estão próximo de você. É isso. E para quem pensa em empreender, o que você diria? Eu penso que a pessoa ela tem que ter garra. Ela tem que ter garra, não vai ser fácil, né? Nunca vai ser fácil. Mas se a pessoa vir com garra, com fé, né, com esperança, determinação, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Tem que dedicar, né? Tem que ser, tem que ser. Perfeito. Muito obrigada, Cleve. Eu que agradeço pela oportunidade, Alexandra. Foi ótimo esse bate-papo aqui. Que experiência maravilhosa. Que coisa boa, que venham outros. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E a próxima a gente vai ter que fazer um churrasco. Churrasco, exatamente. Pronto. Bom, combinado. Já gostei. Obrigada. Pronto. Você acabou de assistir o Chá e Prosa com Alexandra Gomide, um programa de entrevistas quinzenalmente aos sábados aqui na DMTV, às 17 horas de Portugal. E no Brasil, às 17 horas, no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Até o próximo programa.